Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E o programa Sala de Notícias, aqui do canal Futura, exibiu o documentário Mini Pavilhão E, que retrata o cotidiano e as histórias de vida dos reeducandos de um pavilhão criado para abrigar homossexuais, travestis e transexuais no presídio masculino de Igaraçu, em Pernambuco. O espaço foi construído a pedido dos próprios reeducandos que sofriam abuso e violação sexual aos órgãos de direitos humanos e do sistema prisional. Para falar mais sobre esse tema e sobre o documentário, eu converso agora então com o João Correia Filho, que é um dos diretores do filme. João, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Bom, primeiramente eu quero saber o que atraiu você a esse tema, como você ficou sabendo dessa situação e da existência desse pavilhão, João? Não, na verdade, são dois fatores. O primeiro é que o tema dos direitos humanos, principalmente ligado à questão da homossexualidade, felizmente está muito em alta, né? Assim, felizmente e infelizmente, de certa forma, está muito em alta, né? Acho que houve uma recuperação desse tema nos últimos anos que está em alta e ele vem rondando a cabeça dos três integrantes do coletivo que eu participo, que é a Mó Documental. E, por coincidência, num trabalho que nós fizemos para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma organização que trabalha com projetos ligados a direitos humanos, nós entrevistamos, numa ocasião, para eles, para um trabalho deles, o André Guedes, que é de uma ONG que fazia um trabalho dentro do presídio de Igaraçu. E, nessa ocasião, em função dessas histórias que já vinham nos rondando e de ter o exemplo desse trabalho desenvolvido lá e da formação do pavilhão, a gente resolveu investir nessa história e aí que nasce o documentário. Muito bacana. Eu vou pedir licença agora para tirar rapidamente a imagem do João da tela, porque eu vou mostrar aqui diretamente do meu computador um trechinho do vídeo que você de casa pode e deve também buscar aí através do site do Sala de Notícias, que vai aparecer agora na tela para você. Você encontra aqui na íntegra o episódio desse mini documentário, o Mini Pavilhão E, e um dos personagens do documentário que foi muito importante aí para a execução desse filme foi o Felipe, que é um dos principais mobilizadores para a construção desse espaço. Então a gente vai ver agora um trechinho aqui que eu vou rodar para você diretamente da internet. Vamos lá. Uma série exclusiva só para os homossexuais. Para não acontecer do jeito que aconteceu comigo, acontecer com elas também. Porque eles, quando chegam ali, a gente é esquecido. De imediato, assim, só vai ter inauguração mais tarde, vocês arrumam as coisas de vocês. Amanhã, tal hora, e eu não dormi. Eu passei a madrugada toda acordado, ansioso, que cada sexta-feira dizia, vai inaugurar o pavilhão, vai inaugurar o pavilhão. E eu entrava aqui, antes de ter inaugurado, que a gente fazia a faxina todinha, a gente lavava, limpava tudinho, tirava os matos. Eu ficava naquela expectativa, meu Deus, como eu queria que isso aqui inaugurasse logo, para eu vir embora pra cá, olhava os quartinhos assim, imaginava já dentro dele, né? Somos 18 no geral. Uma imagem do João para a gente voltar a conversar um pouquinho mais sobre os bastidores, então, desse filme, que está muito bacana, vale muito a pena assistir na íntegra, esse trechinho só para deixar você de casa aí com vontade de ver. Mas segundo um relatório divulgado em outubro de 2015 pela organização Human Rights Watch, mostra muitas denúncias em relação aos presídios de Pernambuco, principalmente, né? Falando aí sobre a questão da superlotação, que os reeducandos falam também que acontece nesse presídio em Igaraçu. Por exemplo, lá foi construído para 460 pessoas e hoje abriga mais de 3.800. Conta um pouquinho pra gente, João, você estando lá, passando alguns dias gravando, de que forma isso fica registrado e como também isso acaba afetando, né, supostamente esse período de reeducação ou de reinserção dessas pessoas que estão lá com sua liberdade restringida? Então, na verdade, o Mini Pavilhão E, em meio a esse contexto que você falou, de 460 e tem 3.800, é uma coisa inimaginável, né? São 4 pavilhões com quase 1.000 reeducandos, é uma coisa absurda, né? Sendo que eles deveriam ter 100. A grande questão é que o Mini Pavilhão E, ele é um exemplo de uma conquista mesmo, né? de dignidade para os reeducandos. Então, o Mini Pavilhão ele fica separado dessa superlotação,
né? São apenas, acabam em 24 reeducandos, né? Reeducandos, reeducandas, né? E, então, o que é realmente interessante é perceber que uma iniciativa dessa nos afasta desse contexto que é inimaginável, né? Que é praticamente... Bom, é inimaginável, né? É chocante, né? Nós que estivemos lá, foi uma coisa chocante ver essa situação. A diferença é que o Mini Pavilhão E não está nessa situação, né? Ele oferece um pouco mais de dignidade para as pessoas que estão presas e cumprindo sua pena, né? E não por isso deixam de merecer dignidade. Então, é justamente esse contraponto entre o que existe e o que representa a conquista do Mini Pavilhão que a gente quer mostrar no vídeo, né? Essa é a grande questão. E você acredita que uma experiência como essa pode ser replicada para outras unidades também? Na verdade, a gente acredita que não só replicada, mas essa deveria ser a realidade de todo o sistema prisional, né? É um mínimo de dignidade a pessoa ter um banheiro, né, para tomar banho. E o que é agravado, no caso dos homossexuais, dos travestis, dos transexuais, é que ainda, além de todo o problema que se enfrenta com a superlotação, ainda tem a questão da homofobia, né, da violência sexual, da tortura. Então, não só replicado para outros lugares, já há outros lugares que possuem pavilhões LGBTs, mas, assim, o que a gente gostaria era que a experiência do Mini Pavilhão não deva ser visto como uma exceção, mas que deveria ser uma regra, né? O que, infelizmente, não é. Sem dúvida. Agora, João, a gente sabe que o governo de Pernambuco havia colocado um decreto, né, proibindo a imprensa de ter acesso ao presídio de Ingaraçu, por exemplo. Como foi para vocês essa negociação e poder chegar até lá e fazer a gravação? Bom, nós ficamos aí nessa negociação quase um ano, né, desde a saída do edital, desde que saiu o edital do Canal Futura, que nos permitiu fazer o documentário. Foi uma negociação de quase um ano e eu diria que a coisa se desenrolou aos 48 do segundo tempo, porque esse decreto, que na verdade ele não é um decreto que proíbe a imprensa, não é um decreto voltado para a imprensa, mas é um decreto emergencial, né, pela situação que houve uma série de rebeliões tal, e teve uma dimensão nacional, foi um momento que até cortaram cabeças de presidiários, foi uma coisa assim monstruosa. Isso dificultava, né, a entrada de vários órgãos, não só da imprensa, inclusive órgãos de direitos humanos. Em julho, no final de julho, acho que 28 de julho, se eu não me engano, caiu esse decreto, porque eles acharam que a situação já tinha melhorado. E nós gravamos na primeira semana de agosto, já estava tudo certo. Então foi 48 do segundo tempo que a gente conseguiu gravar esse documentário. Muito bacana. Vou rodar mais um trechinho agora então. Deixa eu tirar aqui rapidamente a imagem do João de novo da tela e colocar esta imagem aqui da internet, porque os reeducandos do Mini Pavilhão realizam várias atividades profissionais que garantem também geração de renda. A gente vai ver agora, então, vou dar o play aqui para você de casa acompanhar com a gente. E a gente lava roupa, aqui dá para se ver como o dia de hoje está cheio de roupas, é disso mesmo, porque todas aqui trabalham aqui, trabalham lavando roupa também. Nós temos aqui pia de lavar roupa, como lá embaixo não tem, coisa que lá embaixo não tem. A benefitoria para a gente mesmo que foi para organizar e ajudar nós mesmos, até com o nosso trabalho. Faz parte do dia a dia. Muito bem, mais um trechinho para você do curta documentário Mini Pavilhão E, e volto a colocar a imagem do João na tela aqui. João, a gente sabe, né, que boa parte desses personagens passaram por graves violações de direitos humanos, por abusos, por violência sexual. Como é colher esse tipo de depoimento também, né, criar essa relação e poder contar um pouco com esse espaço que supostamente vai ter do vídeo, divulgação, mas para essas pessoas contarem as suas histórias, né, sem reviverem aquele trauma, mas de forma assim, expondo a história também, deixando um pouco uma forma de superarem esse trauma? Bom, primeiro tem que ter um cuidado, né, muito grande. Eu tenho uma série de questões éticas que precisam ser cumpridas, que são típicas do jornalismo, ter cuidado com essas pessoas, né? Mas acho que a grande questão é que
nesse pacto que há entre o entrevistado e o entrevistador, o que fica muito claro é que se você tem como intuito realmente contar essas histórias com isenção, de uma forma mais digna, as portas se abrem, né? As pessoas se abrem. Então foi incrível que, embora estivéssemos ali com pessoas que cometeram crimes, né? Latrocínio, homicídio, tráfico de drogas, nesse trato e dentro desse contexto, é todo mundo ser humano, né? E essa coisa humana, ela se apresenta para a gente. Então, nós não tivemos um problema, fomos extremamente respeitados e a gente até brinca que na hora de ir embora parecíamos grandes amigos se despedindo, né? Claro, a gente tem consciência do contexto em que se encontra, mas essa humanização, ela é muito forte, muito poderosa. Na medida que você chega e fala, olha, estamos aqui para contar a história de vocês, do jeito que vocês querem contar, as pessoas se desarmam, né? As histórias fluem. Então, a gente não teve problemas nesse sentido, né? Acho que as questões burocráticas, como você disse, do decreto, elas são o maior empecilho. Primeiro, porque a gente sofre, de certa forma, com uma mídia, ou mídia televisiva ou impressa, de forma geral, que é muito preconceituosa nesse sentido, né? O decreto vem um pouco nesse sentido da mídia que vem para espizinhar ainda mais essas pessoas que já estão numa situação já terrível, né? Claro que, felizmente, nós temos exceções, né? Eu acho que nós fazemos esse documentário uma grande prova dessa exceção, mas o bonito é perceber que quando você quer mostrar essa humanização e quando você quer mostrar a dignidade do ser humano, ele se abre e ele quer contar a sua história. E foi isso que aconteceu, né? Histórias reais, né? Sem maquiagem, sem nada, num documentário que traz de uma forma sensível isso tudo, né? Essas contradições, inclusive. Sem dúvida. Infelizmente, o nosso tempo aqui já encerrou, João, mas parabéns pelo trabalho. É muito importante a gente ver. Esse é um retrato, na verdade, de uma realidade tão drástica no nosso país. O Brasil está entre os 5 países com a maior população carcerária do mundo e, com certeza, não é um ranking para a gente ficar muito orgulhoso. Então, assim, mostrar realidades como essa é muito importante para a gente discutir aí a nossa política de carceragem no país também. Então, muito obrigado, João Correia Filho, falando com a gente diretamente de São Paulo, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão necessário. Até a próxima. Você de casa sabe que pode e deve aqui, ó, que eu coloco de novo para você na tela, o site do Sala de Notícias, onde você encontra esse documentário e todos os outros da nossa faixa aqui de curtas que discutem essas questões tão importantes aí. 13 minutinhos, você assiste lá e com certeza vai mudar muito a sua forma de ver aí, discutir essas temáticas que a gente apresenta aqui todos os dias na tela do Futura. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão, quando voltarmos, vamos falar sobre bullying e as principais consequências que os atos de violência física ou psicológica podem causar nas vítimas. Então não perca essa discussão, a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!